Boa noite, pessoal. Me chamo Cláudio Marques, sou ortopedista aqui de Recife, faço parte da Sociedade Brasileira de Quadril e da Comissão de Comunicação da Sociedade. O objetivo desse nosso vídeo é um vídeo simples para esclarecer a maioria dos pacientes ou da população leiga sobre as principais causas de dor no quadril. Então, temos o prazer de conversar aqui com dois colegas amigos e super competentes e renomados no Brasil, que é o Dr. Sérgio Del Monte, carioca. Ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Quadril e é chefe do serviço de quadril do Hospital Santa Teresa de Petrópolis e do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. E temos o colega também gaúcho, o Carlos Galia, que ele também é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Quadril e ele é chefe do serviço de ortopedia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento, lá também no Rio Grande do Sul, tá certo? Então, o nosso objetivo hoje é nós discutirmos um pouco sobre as principais causas de dor do quadril. Por que é que meu quadril dói, né? Isso serve para esclarecer a muitas pessoas o que é que, dependendo da dor, o que é que você precisa se preocupar, quando é o momento de você procurar um médico, se é uma dor normal, se é uma dor preocupante. Então, inicialmente, nós mostramos aqui uma imagem para que vocês tenham ideia. Nesse primeiro módulo, vamos conversar quais são as dores que acometem o quadril que estão fora da articulação, quer dizer, estão fora da parte óssea, da conexão do fêmur com o acetábulo. Existem várias estruturas que estão em volta, estruturas musculares, estruturas nervosas. Então, aqui, para vocês terem uma noção, é a parte de detrás do quadril, onde a gente vê vários músculos e tendões que são presos na parte mais de cima do quadril, né, próximo da cabeça do fêmur, né, onde o quadril ele é articulado com a cabeça do fêmur, né, com um lado da bacia. Do outro lado também existe, mas a gente tirou a imagem para facilitar. E nós gostaríamos de iniciar com o Dr. Sérgio, para ele falar um pouco sobre isso aí, sobre essas estruturas e o que é que essas estruturas levam a causar dor nos pacientes. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite. Primeiro quero agradecer aí o convite e dizer que é uma honra poder participar aí desse talk show, tá? E parabenizar toda a equipe aí que organizou esse evento. Pois bem, como o Cláudio já bem falou, tá? Essa é uma região posterior do quadril que você está visualizando, né? Onde mostra alguns importantes grupos musculares, né? Aí nós vamos ter alguns músculos abdutores, né? O glúteo médio, temos aí, dá para ver também ali o glúteo mínimo, né? Temos o músculo piriforme, né? Que é um músculo, é um rotador desse quadril, tá? E esses músculos eles são os principais locais, os principais sítios, né, de processos inflamatórios que podem ocorrer nas pessoas aí por diferentes causas, né, que vão ser as tendinites, as tendinopatias insercionais. Lembram, senhores, que toda a musculatura, tá, eles se originam em algumas partes da pelve, né, mas a inserção é sempre naquela protuberância, naquele ombro do fêmur ali, chamado região trocanteriana. Tá? E essas patologias elas podem comprometer diversos músculos e vão fazer diversos tipos de tendinite. Aí nós podemos ter processo inflamatório do tendão do glúteo médio, podemos ter um processo inflamatório do glúteo mínimo, podemos ter um inflamatório do músculo piramidal, que vai vai gerar aquela síndrome conhecida como síndrome do piriforme, né? E isso aí requer algumas orientações e alguns recursos em termos de tratamento. Vou deixar para o doutor Galia complementar um pouco aí. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Também me sinto muito honrado de participar dessa mesa, desse talk show. E sempre um prazer estar junto com o Sérgio Del Monte, meu grande amigo, meu presidente da SBQ. Eu acho que uma coisa importante, antes de começar, que o Sérgio já falou muito bem, tu já também tinhas falado, a primeira coisa é que o paciente saiba onde é o quadril.
Porque o quadril ele é um pouco diferente de outras articulações. Por exemplo, o joelho, todo mundo sabe onde é. Tu pergunta para o paciente onde é o joelho dele, ele vai botar a mão no joelho. O quadril, ele tem algumas particularidades, porque as pessoas confundem um pouco, às vezes, o quadril com uma região lombar, com uma região um pouco mais alta, não onde o Sérgio falou, da região trocantérica, mas mais acima, onde a gente vê aquele músculo ali, o glúteo médio. Então, a gente tem que entender que o quadril, como articulação, ele é a articulação coxo-femoral, é onde o fêmur se encaixa na pelve ou na bacia. E esses músculos que o Sérgio já se referiu também, eles são a musculatura que estabiliza o quadril, que mantém ele ali, que dá um movimento tanto para abrir a perna, quanto para fechar, quanto para rodar interno, para rodar externo. E essa musculatura ela é muito exigida no dia a dia, uma vez que ela tem que estabilizar a pelve para que na marcha, quando o indivíduo está caminhando, se mantenha uma marcha plana, uma marcha reta e a pelve se mantenha num plano sem sobressaltos. Então, é muito frequente, são muito frequentes as tendinites de glúteo médio, mínimo, piriforme, como o Sérgio falou, e isso parece, para quem já tem, como eu e o Sérgio temos, algum tempo de estrada, isso parece que cada vez é mais frequente esse tipo de queixa no consultório. Essas queixas eram menos frequentes antes, quando o paciente se referia com uma dor lateral do quadril, se colocava tudo num saco só de bursite trocantérica. Depois, com o advento da ressonância magnética e dos exames mais acurados do quadril e da melhora do exame físico também, se viu que tinham várias outras condições que podiam causar essa dor. O Galinha falou, então, o Galinha falou uma coisa muito importante. Durante muito tempo, quando não se tinha todos esses recursos para diagnóstico, de imagem, tudo, e não tinha um conhecimento como se tem hoje da articulação do quadril, que é a articulação coxo-femoral, que ele falou muito bem, quando se tinha uma dor lateral no quadril, as pessoas referiam sempre a bursite. Isso aí é um bursite, isso aí é uma bursite. Na verdade, a bursite existe, mas junto com a bursite, que são diagnósticos diferenciais, tem a tendinite do glúteo mínimo, tem a tendinite do glúteo médio, tem a tendinopatia do músculo piramidal, às vezes tem do quadrado femoral, enfim, uma série delas. E é importante a gente saber identificar cada uma delas para que se possa fazer um tratamento correto, um tratamento efetivo. E existem várias formas para se fazer o diagnóstico em si dessas peritendinopatias, essas tendinopatias peritrocanterianas, que a gente chama também. Normalmente, quando você vai examinar esse paciente, ele entrando no seu consultório, você já vê a marcha desse paciente. Se esse paciente tem alguma falência de alguma musculatura dessa que nós acabamos de mencionar e falar, ele vai ter uma marcha ruim, uma marcha claudicante, ele vai mancar, por insuficiência, por disfunção desse músculo. E é importante se ter o diagnóstico. Você avaliando a marcha e depois em seguida você vai fazer um exame dessa articulação através dos movimentos dessa articulação. Como o Galinha muito bem falou, é uma articulação muito complexa. Uma articulação que tem vários movimentos, tem o movimento de flexão, tem o movimento de extensão, tem o movimento de rotação interna, de rotação externa, de abdução, que é a abertura da perna, de adução, que é você fechar, cruzar a perna, Isso tudo tem que ser muito bem avaliado. E normalmente quando se tem essas patologias assim, periarticulares, que o Cláudio falou, extraarticulares, muitas vezes você consegue com a palpação evidenciar bem isso. Você palpa ali a inserção do glúteo médio, você consegue palpar a inserção do glúteo mínimo, o trajeto do músculo piriforme. E se porventura no ato do exame, você na palpação, o paciente tiver dor, tiver queixo, tudo, você já presume que ele tem algum processo inflamatório naquela região. Mas, efetivamente, a confirmação desse diagnóstico, hoje em dia, você tem a oportunidade de fazer
através do exame da ressonância nuclear magnética. Mas é mandatório, antes disso, na investigação, se fazer a radiografia simples de quadril, para você ver se tem alguma alteração óssea, né? E, às vezes, mesmo até a tomografia, para você ter uma noção topográfica melhor dessa articulação. Mas esse diagnóstico aí desses processos inflamatórios, dessa musculatura periarticular, normalmente são confirmados através da ressonância magnética. Ô, Galinha, queria perguntar a você, tem diferença assim, entre tendinite e bursite ou é a mesma coisa? Você poderia explicar isso para a gente? Bom, Cláudio, o Sérgio já deu mais ou menos uma ideia disso, tem diferença sim. Quando eu falei antes que se colocava tudo num saco só de bursite, é porque era a dor lateral. O paciente se queixava de dor do lado do quadril e, como a gente não tinha recurso diagnóstico de imagem e mesmo de exame físico, isso foi uma coisa que evoluiu bastante no quadril nos últimos anos, se tratava tudo como bursite. Mas se vê hoje que, embora possa existir concomitantemente a bursite, geralmente tu tem ou uma tendinite do glúteo médio ou do glúteo mínimo, sobretudo, e às vezes até lesões mais graves, como rupturas de glúteo mínimo, de glúteo médio, que são consequências de uma tendinite, de um processo inflamatório crônico, e já se torna uma doença degenerativa. E embora ninguém morra disso, são doenças muito difíceis de serem tratadas e da gente ter um resultado daqueles satisfatórios, que tu fica feliz, olha, tu sabe que em 4 semanas o paciente está bem. Nem sempre é assim. Uma coisa interessante, Galinha, se falava muito na bursite, né? Hoje, a maior parte dos casos que eu pego, pelo menos no meu consultório e tudo, tá? Eu vejo bem mais esses processos inflamatórios tendinosos, né? Essa tendinite de glúteo mínimo, glúteo médio e tudo, do que a bursite propriamente dita. Exatamente. Tá? E o Galinha fez uma colocação muito importante. Esses processos inflamatórios, tá? Quando eles vão ficando mais crônicos, mais antigos, ele vai mudando completamente a estrutura do tendão. E ele começa a ficar mais fraco, mais friável, né? De maneira que, ao longo do tempo, ele se rompe. Tá? E quando ele se rompe, ele torna ainda pior essa patologia, porque torna o membro, a articulação, com capacidade de função menor ainda. E ele falou uma coisa muito importante também com relação ao tratamento, porque uma coisa, por exemplo, você tem uma doença degenerativa, você tira aquela articulação ruim, coloca uma articulação nova, uma prótese, né? Você está próximo da certeza e aquilo vai ficar muito bem. Agora, quando você tem uma doença dessa, um processo inflamatório no tendão, e que você vai propor um tratamento, e que você precisa de uma resposta biológica, tá? Assim, do músculo, do tendão e tudo, fica muito difícil você explicar para o paciente se vai melhorar ou não, quanto tempo vai levar ou não, e isso aí é uma coisa que fica muito no ar, entendeu? E, às vezes, o paciente ele quer uma resposta positiva, rápida e tudo, mas, na maioria das vezes, isso é impossível. É um tratamento longo, de longa duração, e tem que ter muita paciência. Ô, Galinha, como é que é a dor normalmente da tendinite? Qual é o local normalmente que o paciente refere? O que é que ele sente? Bom, geralmente o paciente chega com dor, nós estamos falando em tendinite de glúteo médio e mínimo, né? O paciente refere dor na região lateral do quadril. Então, o paciente reclama muitas vezes, quando eu vou subir escada me dói, quando eu deito de lado, eu acordo de noite com dor, quando eu durmo sobre esse lado, e muitas vezes até sobre o outro, porque quando tu deita do outro lado, tu traciona, né, o mecanismo abdutor contrário, mas normalmente é por pressão, tu deita em cima do lado e acorda com dor na noite. Muitas vezes, isso que o Sérgio falou é muito importante, o paciente claudica, seja por dor, seja por já um enfraquecimento dessa musculatura ou até por uma ruptura de tendão. Então, a queixa do paciente ela é consistente, é uma queixa consistente. Muitas vezes, o paciente refere que se irradia pela face lateral da coxa, a dor ela vai quase até o joelho,
Então, a gente está diante aqui, e também o Sérgio falou muito bem, quando tu tem uma artrose de quadril, que obviamente é uma doença, entre aspas, pior, porque tu tem que operar, mas tu opera e resolve. 97% das vezes, 98% das vezes. Essas patologias tendinosas, elas são de difícil tratamento, muitas vezes. O paciente, ele sofre com a dor, ele não encontra posição para dormir, ele não encontra, às vezes, condição de caminhar. Então, realmente, isso é um problema que a gente vê muito no consultório e que tem que ter... o Sérgio provavelmente vai falar do tratamento um pouco, mas eu tenho uma sequência no tratamento disso e a gente tem que seguir muito rigorosamente, sabe? Porque o paciente sofre. Sérgio, qual seria o melhor exame para você dar o diagnóstico de uma tendinite? Aquilo que eu já falei, né? O exame físico, tá? Ele te elucida muito, tá? Porque como o Galinha muito bem falou, tá? A dor é bem localizada ali na região trocanteiana, tá? Às vezes um pouco acima do trocânter. Você consegue, para o paciente mais magro, você consegue palpar a estrutura tendinosa. Quando você comprime ali, o paciente refere dor. E quando, por exemplo, quando é do médio glúteo, a dor é um pouco mais acima. Quando a dor é do glúteo mínimo, ela é um pouquinho mais posterior. E você consegue palpar. Mas você confirma esse diagnóstico, tá? Através da ressonância magnética. Tá? Que hoje nós temos grande facilidade em fazer esse exame e tudo, e fica bem fácil esse diagnóstico. Tá? Agora, esse paciente... Qual seria o tratamento, basicamente, para as tendinites? Então, depende das tendinites. Tá? Nesse caso, como o Galinha muito bem colocou também, tá? Ele tem nós temos assim um critério, um protocolo que a gente segue. Tá? Normalmente, desses pacientes, a gente vai seguindo alguns planos. Né? Inicialmente, a gente restringe a carga desse paciente, orienta para que ele não faça esforço físico, evite subir escada, descer escada, fazer longas caminhadas, longos esforços. Tá? Inicia aí um anti-inflamatório para que tenha um alívio do processo doloroso. Tá? E o muito importante é fazer uma fisioterapia, fazer um trabalho muscular nesse paciente. Tá? E esse trabalho de fisioterapia, tá? ele deve ser muito bem conduzido. Tá? Inicia aí com o alongamento dessa musculatura. Tá? E à medida que esse trabalho de alongamento, tá? De adequação dessa musculatura, porque muitas das vezes, a maioria das causas, é um desequilíbrio pélvico que esse paciente tem. Tá? Você procura observar se esse paciente tem um encurtamento ou não. Tá? Se tem, você faz essa correção, tá? Mas, na verdade, esse trabalho muscular é muito importante, tá? Esse trabalho de alongamento. À medida que vai melhorando a dor muscular, tá? E você começa a fazer um outro trabalho de fortalecimento, entendeu? E se por isso você não obtém um resultado satisfatório, porque aquilo que a gente falou, o Galinha falou também, tá? A gente depende muito da resposta biológica eficiente desse paciente. Tá? E se com isso não vai muito bem, o paciente refere e não melhora, aí você pode partir para um outro passo, que seria as infiltrações. Normalmente você faz infiltração de corticoide, né, na bainha tendinosa, né, e com isso você obtém ali um efeito analgésico de imediato e muitas das vezes você resolve o problema desse paciente. Tá? Existe até a possibilidade de tratamentos cirúrgicos, principalmente quando se tem aí a ruptura dos tendões, às vezes você faz as reinserções desses tendões e tudo, mas isso aí é o último caso. Tá? Eu, particularmente, operei poucas vezes. Tá? Não sei qual é a experiência do Galinha em relação a isso. Sérgio, eu não sei se eu fiz 3 cirurgias dessas na minha vida. E quando chega na cirurgia, nessas 3, se é que... Eu não sei se foram 3 ou 4, mas é muito raro. É porque tu já tentou absolutamente tudo e o paciente continua com dor. Aí pergunta e melhorou com o tratamento cirúrgico? Olha, melhorou, mas não é uma solução daquelas que tu propõe para o paciente com um percentual pré-estabelecido de resolutibilidade. Então, na verdade, é um tratamento de muita paciência, muita fisioterapia, uso de anti-inflamatórios, analgésicos, às vezes mudanças de hábito, muda o colchão, bota o colchão mais macio, infiltração,
geralmente com uso de corticoide. Hoje também tem outras propostas, mas nenhuma delas ainda se mostrou efetivamente melhor que o corticoide. Então, isso tem que se formar uma parceria entre o paciente, o médico e o fisioterapeuta, porque não é resposta imediata de tratamento. Quer dizer, o paciente tem que confiar muito que a gente, médicos e fisioterapeutas, estão fazendo tudo que pode, mas que é uma doença que vai demorar a ficar boa, e com chance, às vezes, de não ficar 100%. Agora, Cláudio, uma coisa importante que a gente não falou também, isso aí, esse tipo de patologia acomete bem mais a mulher do que os homens, entendeu? A mulher, ela tem a bacia diferente da bacia do homem, tá? A mulher, quando passa pelaquela fase da puberdade, aquela fase hormonal, onde aparecem as mamas, os pelos e tudo, né? Por ação desses hormônios, a bacia da mulher tende a ficar um pouco mais dilatada, um pouco maior. Tá? E esse mais dilatado, faz com que ele ocorre para poder encaixar um feto ali e passar por ali. E o homem não passa por esse processo hormonal. E essa coisa da bacia ser mais dilatada, os fêmures ficam mais lateralizados. Isso aí, os tendões que prendem ali naquela porção lateral do fêmur ali, naquele ombro do fêmur, tendem a ficar mais esticados. Tá? E essa questão de ficar mais esticados, eles ficam mais vulneráveis, eles ficam mais sensibilizados a esses processos inflamatórios, principalmente em mulheres que fazem essas atividades físicas de grande esforço, esforço repetitivo e de alto impacto. Tá? Sérgio, mas também pode acometer pessoas mais idosas ou a tendinite é mais do atleta, do jovem? Olha só, normalmente essas tendinites aí nessa região ocorrem no paciente normalmente acima de 40 anos, entendeu? Mas isso pode acontecer em atletas mais jovens também. Mas assim, por uma sobrecarga grande, tá? De exercícios, tá? Uma sobrecarga grande de impacto, tá? Por esforço repetitivo, por exaustão, entendeu? Isso aí pode acometer pacientes mais jovens. Tá? Mas isso aí ocorre assim, numa proporção de 4 vezes mais a mulher do que o homem. Ô, Galinha, você podia falar um pouco o que é a famosa síndrome do piriforme? Bom, primeiro, só queria complementar que uma coisa importante nessas dores laterais, e isso eu sempre cuido muito no consultório, é descartar uma doença intraarticular que esteja fazendo uma dor referida no grande trocânter. Porque muitas vezes a queixa do paciente é de dor lateral, mas ele tem uma patologia intraarticular. Então, isso é importante que se faça esse diagnóstico diferencial e que se afaste essa possibilidade. Isso tem que ficar claro. Bom, a síndrome do piriforme, como muitas coisas na medicina, e aí me desculpem se eu estiver dizendo alguma coisa não totalmente adequada, o Sérgio pode rebater isso. A síndrome piriforme ela já teve altos, baixos e está voltando novamente. Houve uma época, quando eu, sei lá, 15 anos ou 20 anos atrás, não sei, em que todas as dores da região posteriores e laterais do quadril eram síndrome piriforme. Bom, na verdade a gente não sabia exatamente se essa entidade nosológica, que se chama, se essa doença de fato existia ou não existia. Mas era síndrome do piriforme. Depois ela caiu um pouco em descrédito e depois começou, parece que, se entender um pouco melhor a síndrome do piriforme como sendo também um processo inflamatório ou degenerativo do piriforme e como na imagem ali, não sei se tu consegue mostrar, eu não consigo, o ciático passa... Para que vocês entendam, esse aqui é o tendão piriforme, Isso aí. Esse aqui é o nervo ciático, o amarelo. Então, na verdade, a síndrome do piriforme, era isso que eu queria que tu mostrasse, obrigado, Cláudio. Muitas vezes ela faz quase que uma compressão do nervo ciático, como se fosse uma compressão radicular,
e pode trazer, além da dor local, uma dor irradiada. Quer dizer, o paciente vai ter dor em todo o membro inferior, geralmente no trajeto de inervação do nervo ciático. Então, isso hoje ficou mais claro. E quando as coisas ficam mais claras, primeiro, se trata melhor e, segundo, elas aparecem em menos circunstâncias. Por quê? Porque tu consegue fazer o diagnóstico diferencial. Então, isso é uma coisa realmente bem importante que aconteceu. Acho que houve mudanças muito grandes na abordagem do quadril nesses últimos anos. Então, Cláudio, acrescentando aí o que o Galinha disse um pouquinho, tá? Essa dor, esse quadro dessa síndrome piriforme, ele se diferencia um pouco das tendinopatias aí, do glúteo mínimo e médio, porque ela é um pouco mais posterior, tá? E normalmente ela tem esse comprometimento neurológico aí, até mesmo, algumas das vezes, por compressão desse nervo ciático. O paciente normalmente queixa de dor na região glútea, que irradia para a face lateral da coxa, tá? Às vezes causa fraqueza na perna e dá aquela sensação de formigamento, tá? Às vezes dá a sensação de dormência na nádega, na perna, né? E você, na verdade, às vezes confunde um pouco esse quadro, tá, com as radiculopatias, com pacientes que têm essas compressões lombares, tá? Só que o paciente que tem a compressão lombar, normalmente ele tem uma dor lombar e com essa irradiação, parecida com a síndrome piriforme. E o paciente com a síndrome piriforme, ele tem essa dor em região glútea, né? E que irradia também e que parece muito com essas radiculopatias. Isso, Sérgio. Ou seja, como é que daria o diagnóstico? Tem algum exame que você consegue identificar? Sim, existem alguns exames que você pode fazer. Por exemplo, a ressonância magnética, ela bem feita, você vê esse músculo comprometido pelo processo inflamatório. Muitas vezes ele aparece um pouco mais espessado. Tá? Às vezes você tem situações em que esse músculo tem alterações anatômicas, né? Em que ele é como se fosse... o nervo sai por dentro dele, às vezes, e esse músculo inflamado comprime ali esse nervo ciático. Tá? Mas o diagnóstico, além de ser da ressonância, a gente faz esse diagnóstico clínico também. Tá? E muitas vezes se faz necessário o uso da eletroneurografia para você checar se tem alguma lesão assim, desse nervo, mais assim, maior, de maior intensidade e tudo, né? Mas o tratamento, tá, é muito parecido com essas outras tendinopatias aí. Tá? Então, é importante que o exame clínico ele diferencia essa síndrome piriforme da dor glútea profunda, tá? E as disfunções lombares com irradiação. Né? E você pode fazer também a tomografia e tudo, mas o exame que eu sempre uso e avalio isso aí é realmente a ressonância magnética e o exame clínico desse paciente bem feito e a história clínica do paciente. Casos que você possa fazer também infiltração ou não? Galia, você tem alguma experiência sobre isso? Olha, Cláudio, a gente tem aqui, eu tenho comigo na equipe hoje, tanto o Cristiano quanto o Marcelo, que a gente trabalha juntos há muitos anos, e eles têm feito, e eu digo eles porque eu não faço, eu não trato esse tipo de patologia, mas eles fazem infiltrações sim com ecografia. Então eles fazem infiltrações guiadas pela eco e teoricamente eles conseguem chegar com maior precisão no ponto que eles querem chegar. Então, não é uma infiltração tão às cegas, porque quando tem um paciente, geralmente de sexo masculino, magrinho, a infiltração tu vai acertar, mas quando já mulher, já tem um culotezinho, mesmo as mulheres mais magras, elas têm um culotezinho, eu prefiro sempre encaminhar para eles que fazem com ecografia e deixar claro, isso não é uma obrigação, ninguém fazer infiltração com ecografia, mas eu acho que é um tratamento um pouco mais preciso. E com isso a gente fica, talvez, com uma certeza um pouco maior de onde está injetando tanto o anestésico quanto o corticoide nesses casos para tratar. O Galinha falou uma coisa muito correta. Hoje, com esses recursos de fazer essas infiltrações, né, guiadas aí por imagem, né,
é um facilitador muito grande, né? Eu acho que não faz muito sentido você fazer essas infiltrações aí, as cegas, as escuras, né? Mas uma coisa importante também que eu não falei, é para fazer o diagnóstico diferencial dessas tendinopatias aí, de glúteo médio e glúteo mínimo, né? Por exemplo, quando você tem essa síndrome piramidal, quando o paciente senta, começa a ficar muito tempo sentado, ele queixa de piora dessa dor. E quando cruza a perna, piora mais ainda, entendeu? Isso aí é um fator que diferencia efetivamente essa síndrome piramidal dessas demais tendinopatias aí peritrocantrianas. Eu gostaria de acrescentar isso. Bem lembrado. Sérgio, tem algum caso assim que se não resolver satisfatoriamente, que precise fazer algum procedimento cirúrgico? Olha só, existe a indicação de tratamento cirúrgico também, mas o tratamento, a princípio, é um tratamento clínico. Normalmente você faz, é importante aí um tratamento medicamentoso, com anti-inflamatórios. Algumas das vezes também eu faço corticoide assim, intramuscular, tá, que potencializa essa ação anti-inflamatória, um analgésico. É importante fazer um trabalho fisioterápico de alongamento, às vezes faz calor profundo, né? E alongamento. É muito importante, é mandatório fazer o alongamento desse músculo. E se com isso eu não obtenho um bom resultado, tá, eu parto para a infiltração. Tá? E se com a infiltração não se tem um bom resultado, tá, aí sim você pode partir para o tratamento cirúrgico. Tá? Hoje, existem até colegas que têm muita habilidade com a cirurgia via artroscópica, que até faz a liberação desse músculo via artroscópica, né? Que seria um procedimento minimamente invasivo, né? Mas eu não tenho experiência com artroscopia e tudo, e se eu tiver que fazer essa liberação, eu faço aberto. Não sei como o Galia vê isso. Da mesma forma, Sérgio, eu acho que isso, a artroscopia veio em bom momento. O pessoal que faz a artroscopia tem feito essa cirurgia, então indica com mais facilidade, por ser uma cirurgia teoricamente, com uma incisão menor, se o dano interno é maior ou menor, aí é outra discussão. Mas no tratamento artroscópico, e eu já vi aulas de colegas, aí, o Giancarlo é um deles, com resultados muito bacanas, né? Onde ele consegue visualizar bem o nervo, onde ele consegue liberar esse nervo. Então, isso é muito bacana. Eu, particularmente, não faço e acho que as indicações são tão pequenas que isso realmente tem que ser quem faça rotineiramente a técnica para poder indicar e fazer com segurança, porque senão vai correr mais risco do que benefício. Concordo plenamente com você. Eu acho que esses colegas que têm experiência hoje fazendo essa técnica de liberação aí via artroscópica, né, mostra resultados fantásticos, muito encorajadores e tudo, né? Mas normalmente esses casos dessa síndrome piramiforme tem uma boa evolução aí, sem a cirurgia. Eu acho que 95%, 98% delas aí evoluem bem. Tá? Fazendo uma boa fisioterapia, fazendo um bom manejo desse paciente, alongamento, e depois, quando começa a melhorar da dor, fazer um fortalecimento muscular, procurar focar aí no equilíbrio aí, pélvico, entendeu? Eu acho que é aquilo que a gente está falando, é um tratamento longo. Tá? Você tem que explicar para o paciente, claro, você tem que ter paciência, pode demorar meses para melhorar. Tá? E se porventura tiver que partir para o tratamento cirúrgico, eu acho também que você não pode dar garantias nenhuma, tanto na cirurgia para os tendões glúteos, quanto para a síndrome piriforme. Não sei se vocês concordam, mas talvez seja uma das queixas mais frequentes no consultório, né? Essa dor na região lateral e essa dor na região posterior do quadril, não é? Que são as tendinites glúteas. Aqui é só para ilustrar para o telespectador que existem várias búlceras, né? A inflamação da búlcera é o que chama de bursite, que são membranas que contêm líquidos que inflamam, normalmente são dores mais localizadas, enquanto tendinites é a inflamação do tendão, são dores que acometem uma região um pouco mais espalhada. Então, existe diferente entre a bursite, que é a inflamação da bursa, que aí tem vários pontos, a mais frequente é a região lateral. Essa imagem aqui, só para mostrar que é muito frequente essa dor lateral do quadril, né, principalmente no atleta, né, no corredor, no jogador de futebol, atletas de maior impacto, onde tem dor nessa região lateral, que a gente também chama de síndrome da banda iliotibial, que é uma dor nessa região aí lateral envolvendo tendões, envolvendo músculos.
E eu queria, para a gente encerrar essa parte de dor periférica, de dor extra-articular, quer dizer, que está fora da articulação, falar de um assunto também que não é tão frequente quanto as tendinites, mas que pode acontecer, que são as chamadas síndrome do ressalto do quadril. Né? O paciente chega dizendo que sente um estalido no quadril, e eu gostaria que Galia falasse um pouco sobre isso aí, Galia. Bom, a síndrome do ressalto, ou snapping hip, é uma patologia um pouco frequente, ela não é tão frequente no consultório, também acomete mais as mulheres, e ela está relacionada, se tu puder mostrar aí, Cláudio, a uma hiperpressão ou uma hipertensão dessa banda, dessa corda da fascia lata, aí nesse caso que nós estamos vendo a imagem, sobre o trocânter maior. Então, quando o paciente faz o movimento de rotação, seja ele interno ou externo, dependendo de onde está pegando mais essa banda, o paciente sente como se essa corda passasse pelo trocânter e voltasse. Então, é como se o paciente às vezes reclama, é como se saísse do lugar o meu quadril. E, na verdade, não é isso. Ele sente esse ressalto. E isso também é uma patologia chata de tratar, porque muitas vezes o tratamento é longo, tu tem que fazer muita fisioterapia, alongar, e eu confesso que eu já fiz algumas cirurgias liberando esse tensor da fascia lata, e aí tu pode prever o resultado. A gente teve bons resultados sempre que operou, obviamente com boa indicação, houve bons resultados, mas sempre a cirurgia como último recurso. Primeiro se tenta uma série de tratamentos menos agressivos ou não agressivos. Eu acho que a Galia abordou muito bem. Isso, na verdade, é um processo que ocorre, é um estalido, né? Que ocorre por uma compressão ali dessa banda iliotibial, que é um prolongamento aí do tendão, do tensor do fascia lata, que passa aí por cima, ele fica bem por cima daquele ombro do fêmur, que chama-se região trocanteriana, né? E quando aquela pressão é muito grande ali, tá, às vezes ele trava um pouco e com movimento de rotação ou na flexão e extensão, tá, aí dá aquele estalido, ele escapa ali, né? Isso aí causa ruído e causa dor. Tá? Existe, enfim, essa patologia aí, causada por essa compressão desse trato iliotibial, pode ocorrer também com o músculo glúteo máximo. Tá? Isso aí são as consideradas as patologias externas, né? E internamente pode ocorrer também, tá? Esse estalido, né? Normalmente um músculo psoas ilíaco ali junto à eminência iliopectínea. Às vezes ele faz esse processo, faz esse mecanismo aí naquela região também, tá? E dá esse ruído e esse barulho. Mas normalmente a mais comum que tem é essa que ocorre aí no trato iliotibial. Tá? E causa ruído e o tratamento é um tratamento longo, como o Galia falou. É importante alongar bem essa musculatura. Muitas das vezes você consegue resolver bem clinicamente. Então não chega a operar não, mas a cirurgia aí eu já vejo melhor resultado do que as cirurgias para tratamento aí dos processos inflamatórios peritendinosos. Ô Galia, na sua experiência, isso é um tipo de queixa que normalmente o paciente se queixa mais do estalido ou ele se queixa mais da dor? O que é mais frequente acontecer? A queixa mais frequente no consultório é do estalido. O paciente ele não vem por dor, geralmente, num primeiro momento. E isso tu tem que orientar muito bem, porque assim como aquela coisa de estalar dedo, isso vira um vício. Então, o paciente muitas vezes começa a provocar esse ressalto quase que compulsivamente. Então, no momento que ele começa a ter
esse ressalto com maior frequência, seja provocado propositadamente ou não, aí sim tu pode gerar um processo inflamatório e aí o paciente retorna com estalido e com dor. Mas geralmente a primeira queixa, o primeiro sinal é só o estalido. Não sei se é assim. É frequente você indicar cirurgia nesse tipo de doença ou não? Não. Não é? Então, o resultado aí com esse trabalho muscular, tá, de alongamento e tudo, tá, o resultado costuma ser muito bom. E aquilo que o Galinha falou com muita propriedade. A maioria das vezes o paciente chega queixando o estalido, né? Isso ocorre em pacientes mais jovens, tá, que é diferente dessas tendinopatias. Normalmente ocorre em pacientes adolescentes, aí pacientes entre 20 e 30 anos, 15, 16 anos de idade, pacientes mais jovens. Daí, normalmente, você fazendo... às vezes isso ocorre quando o paciente tem aquele estirão de crescimento, né? E o osso cresce e a parte muscular ali não acompanha muito bem aquilo. E o músculo fica muito encurtado, né? Isso é uma das causas. Tá? Mas, normalmente, esse trabalho de alongamento bem feito, tá? E depois melhorando esse processo do ressalto, né? E da dor, tá? Que não é tão comum a dor, tá? É importante fazer um trabalho de fortalecimento, mas normalmente o resultado é bom, tá? Eu já operei algumas vezes, tá? O resultado cirúrgico também é bom, tá? Mas na maioria das vezes a gente conseguiu resolver sem um tratamento cirúrgico. Eu não sei como daria ver isso. Perfeito, Sérgio. Exatamente essa é a minha conduta também e a minha visão. Okay, obrigado, amigos. Everton, bora dar uma parada aí. Para você ver como a gente tem noção, essa nossa conversa demorou 38 minutos. Mas aí não tem problema, porque aí vai fazer uma edição. É melhor que tenha mais do que a gente ficar, entendeu? Claro.